Havia uma mulher que sabia dobrar roupa no escuro, não porque faltasse luz. Havia uma lâmpada acesa na sala. Havia uma janela com o reflexo amarelado das ruas de São José dos Pinhais, entrando pela cortina fina. Havia luz mais do que suficiente. Mas ela havia aprendido, ainda criança, que ocupar espaço demais, inclusive o espaço da luz, inclusive o espaço do conforto, inclusive o espaço de uma cadeira posta de frente para a janela, enquanto dobrava as próprias roupas, era um luxo que não lhe pertencia. E então ela dobrava. Metódica, silenciosa, precisa, com os ombros ligeiramente curvados para dentro, como quem se ajoelha sem perceber, com os lábios fechados sobre tudo que nunca havia dito. E havia tanto dentro daqueles lábios fechados, que às vezes, no silêncio da madrugada, parecia que ela respirava diferente, mais raso, mais rápido, como se o corpo soubesse que carregar aquele peso durante anos cobra um preço que nenhuma conta consegue somar. Se você já acordou às 3 da manhã sem saber por quê, com o peito pesado e a sensação de que devia algo a alguém, mas não sabia exatamente o que, nem a quem, então esta história é para você. Se você já se descobriu pedindo desculpa por existir, por ocupar espaço, por ter um desejo, por estar cansada. Se você já sorriu quando queria chorar, ficou quando queria ir embora, ficou calada quando tinha tanto a dizer que doía, então fique aqui. Porque às vezes a vida inteira de uma mulher é construída em cima de uma única frase que alguém não disse quando devia ter dito. E às vezes basta uma senhora de 72 anos, deitada num corredor frio de um prédio comum, olhar nos seus olhos e dizer o óbvio, para que tudo que estava trancado comece, finalmente, a respirar. Esta é a história de Marta. E talvez, sem que você saiba ainda, também seja um pouco a sua. Antes de começar, quero te convidar a se inscrever neste canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história como essa. Seu apoio nos ajuda a continuar criando narrativas que chegam onde as palavras comuns não chegam. Histórias que nos lembram que ninguém precisa continuar carregando sozinho o peso que nunca foi seu para carregar. Se esta história tocar o seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que é tempo de cuidar de si mesma. Agora, vamos começar. São José dos Pinhais fica a 18 quilômetros do centro de Curitiba, mas a quem mora lá parece às vezes uma distância muito maior. Não em estrada, mas em tempo. É uma cidade que cresceu rápido demais, que ganhou indústrias e avenidas largas, sem perder os quintais fundos cheios de bananeira, sem perder as calçadas esburacadas em frente às padarias de bairro, onde os pães saem às 5:30 da manhã, e o cheiro atravessa o quarteirão como se o ar tivesse memória. O bairro onde Marta morava se chamava Jardim IP, um nome bonito demais para as ruas que ele descrevia, que eram ruas de bloco de cimento com grama crescendo nas frestas, de fios elétricos cruzando sobre os telhados em diagonal, de muro pichado que alguém tentou cobrir de cal sem muito sucesso. O prédio era um edifício de 4 andares sem elevador, cor de areia envelhecida, com uma grade de ferro na entrada que rangia toda vez que abria. Um som que Marta já nem escutava mais, de tanto que havia se tornado parte do silêncio da casa. O apartamento dela ficava no 2º andar, porta 204, com uma samambaia dependurada do lado de fora que ela regava religiosamente toda terça e sexta de manhã. Não porque soubesse muito de plantas, mas porque alguém precisava cuidar daquela coisa pequena e viva, e ninguém mais ia fazer isso. Dentro, a sala tinha um sofá de 3 lugares com uma manta de crochê jogada no encosto. Manta que ela mesma havia feito em um curso que durou 3 sábados e depois parou, como tantas coisas que começava. A cozinha cheirava-te a café e a aquela umidade específica de apartamentos que nunca pegam sol direto. E havia sempre um pano de prato dobrado sobre o fogão. Sempre, mesmo quando nada mais estava no lugar. Marta Souza tinha 41 anos e parecia ter 46. Não por descuido, mas pelo tipo de cansaço que não passa com sono. O tipo que se instala nos olhos e fica. Cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo que ela fazia sem espelho, apertado o suficiente para durar o dia, solto o suficiente para não doer. Usava calças de tecido escuro, blusas em cores que não chamassem atenção, bege, cinza, vinho desbotado, e tênis que já tinham 2 anos de uso, mas ainda estavam limpos porque ela esfregava a sola toda vez que chegava da rua. No bairro, as vizinhas a conheciam como a Marta do 204, aquela que ajuda todo mundo, a que ficou com a chave da 101 enquanto a família estava viajando, a que assinou o pacote dos correios da vizinha da 302, a que nunca reclamava de nada, a que você podia ligar às 10 da noite que ela atendia. Tinha 2 filhos,
Eduardo, 17 anos, alto e fechado como o pai que havia saído de casa 4 anos atrás sem deixar endereço novo. Só um não tô feliz aqui, dito numa segunda-feira de manhã como quem diz que acabou o açúcar. E o Lucas, 8 anos, de olhos grandes e cabelo encaracolado, que dormia abraçado a um bicho de pelúcia surrado e ainda acreditava que a mãe sabia de tudo. Ela carregava os dois com uma competência silenciosa que escondia quanto custava. Pagava o aluguel com o salário de auxiliar administrativa em uma distribuidora de material de construção no bairro industrial. Cobria o resto com o que sobrava da pensão irregular que o ex-marido mandava quando lembrava, e o que não cobria ela não contava para ninguém. Havia aprendido cedo demais que pedir ajuda era uma fraqueza que o mundo cobrava com juros. O que ela havia aberto mão? De um curso de enfermagem que havia feito metade aos 23 anos e abandonado quando o Eduardo nasceu. De uma viagem para o litoral que havia planejado e nunca tirado do papel. De si mesma, aos poucos, em pedaços tão pequenos que ela nunca havia percebido o tamanho do que havia dado. A segunda-feira de Marta começava às 5h40 da manhã. O despertador tocava e ela já estava acordada. Havia acordado às 3, como quase sempre, com aquela sensação de urgência no peito que não tinha nome nem origem, só peso. Se levantava sem fazer barulho, passava pelos quartos dos filhos sem abrir as portas, mas encostando a palma da mão nelas, como se precisasse sentir que eles ainda estavam lá dentro, e ia para a cozinha. Colocava o café no coador de pano. Deus, que dia é hoje? Segunda. Mais 5 dias. Enquanto esperava a água ferver, ela enxugava o balcão que já estava limpo. Um hábito, não uma necessidade. Abria o caderninho onde anotava as contas e ficava olhando para os números sem realmente vê-los, porque ela já os sabia de cor, e eles não tinham melhorado. Dobrava o caderninho, guardava. Depois ia acordar o Lucas. Ele sempre demorava. Virava de lado, murmurava, apertava mais o bicho de pelúcia. Ela ficava na beira da cama por um tempo maior do que precisava, só olhando para ele dormir, e havia naquele gesto algo que ela não conseguia nomear. Uma mistura de amor enorme e de uma tristeza baixinha, quase imperceptível, que dizia: você faz tudo por eles e ainda assim não sabe se está fazendo certo. E se não for suficiente? E se ele crescer e perceber que faltou alguma coisa que você não soube dar? Ela sacudia o ombro dele gentilmente. Lucas, levanta. Se levantava antes que ele abrisse os olhos porque não queria que ele visse a expressão que havia no rosto dela às 5h50 da manhã. Há um tipo de solidão que não mora na ausência de pessoas, mora na presença delas. É a solidão de quem está no meio de uma casa cheia, de uma sala de trabalho cheia, de um mundo que não para de exigir, e mesmo assim, sente que ninguém a enxerga de verdade. Não o que ela era, não o que ela carregava, não o que havia dentro daquele silêncio que ela cultivava com tanto esmero. Marta conhecia essa solidão desde os 7 anos. Ela havia se tornado tão familiar que ela já não a reconhecia como solidão, chamava de vida. Foi numa quinta-feira à noite, por volta das 10h20, quando Marta já estava de pijama e com o rosto lavado, prestes a apagar a luz, que ouviu o barulho. Um baque surdo. Não era o barulho do andar de cima. Ela conhecia aquele andar de cima. Sabia o passo arrastado de Dona Conceição caminhando da cozinha até o banheiro antes de dormir. Sabia o som da televisão que ela deixava ligada até tarde com o volume alto, porque morava sozinha, e o silêncio a assustava. Este era diferente. Era um baque seguido de silêncio completo. E era o silêncio que assustou Marta, não o baque. Ela ficou parada no corredor do apartamento por talvez 30 segundos. Não é nada. Às vezes a gente ouve coisa. Mas os seus pés já estavam se movendo para a porta, já estavam indo pelo corredor do prédio, já estavam subindo os degraus da escada em direção ao 3º andar, antes que a cabeça terminasse o argumento. O corredor do 3º andar estava escuro. A lâmpada havia fundido havia semanas e ninguém havia trocado. Mas sob a porta do 301 havia uma fresta de luz. E nessa fresta havia uma sombra que não se movia. Marta bateu. Nada. Bateu mais forte. Dona Conceição. O silêncio do outro lado era diferente do silêncio de quem está dormindo. Ela tentou a maçaneta e a porta abriu. Dona Conceição estava no chão da cozinha, de lado, com os óculos tortos no rosto e a panela de leite que havia derrubado ao cair espalhada sob ela, formando uma poça branca que já esfriava. Ela respirava. Os olhos estavam entreabertos, mas não focavam. Dona Conceição. Marta se ajoelhou no chão frio da cozinha de uma mulher que mal conhecia. Colocou a mão na testa dela.
E foi a primeira vez em muito tempo que não pensou em mais nada, além do que precisava ser feito agora. Marta tinha 7 anos quando aprendeu que não devia fazer barulho quando a mãe estava dormindo. E a mãe estava dormindo muitas vezes em horários que não eram hora de dormir. Era uma tarde de quarta-feira, devia ser por volta das 3 da tarde, e o Renan, que tinha 4 anos, havia caído da cadeira e estava chorando. Não era uma queda grave, um joelho ralado, um susto, mas ele chorava com aquela intensidade específica das crianças pequenas que ainda não aprenderam a calibrar o volume da dor. Marta correu para ele, tapou a boca dele com a própria mão, não com violência, com desespero. Cala a boca, Renan, cala a boca que a mãe está dormindo. E o menino a olhou com os olhos cheios de lágrimas, confuso, porque doía, mas a irmã estava mandando ficar quieto. Ela limpou o joelho dele com a barra da própria blusa, soprou. Não fez barulho. Daquela tarde em diante, Marta havia se tornado perita em silenciar o que doía. Não só nos outros, principalmente em si mesma. Havia ficado tão boa nisso que em algum momento deixou de perceber que estava fazendo. A dor parava de ser dor e virava rotina. A exaustão parava de ser exaustão e virava normalidade. E quando já adulta, alguém perguntava, "Você tá bem?" Ela respondia, "Tô com uma velocidade que não deixava espaço para a pergunta ser feita de novo." Quando na quinta-feira daquele outubro, ela se ajoelhou no chão frio do apartamento de Dona Conceição. Aquela memória não veio consciente, mas estava lá, depositada em algum lugar do corpo, na forma como ela manteve a voz firme ao ligar para o SAMU, na forma como não chorou, na forma como ela sabia exatamente o que fazer quando tudo estava errado. Há mulheres que passam a vida inteira sendo o chão onde os outros pisam, e fazem isso não por fraqueza, mas porque alguém, muito cedo, as convenceu de que esse era o único jeito de ser necessária, que o amor precisava ser ganho através do serviço, que existir em paz dependia de não incomodar. E essas mulheres crescem, constroem famílias, sustentam casas, aparecem quando ninguém mais aparece. E por baixo de toda essa força, existe uma menina de 7 anos com a mão na boca de um irmão chorando, aprendendo a equação errada. Quanto menos você precisar, mais segura você estará. Marta Souza havia chegado aos 41 anos sendo o chão do mundo inteiro, e nunca havia tido um chão para si mesma. O SAMU chegou em 11 minutos. Marta ficou ao lado de Dona Conceição durante todo esse tempo, segurando a mão dela, falando baixinho. "A senhora tá bem, já chamei ajuda, já vem", como havia falado para o Renan naquela tarde de quarta-feira 34 anos antes. Na ambulância, os paramédicos perguntaram se ela era familiar. "Sou vizinha." Eles a olharam com aquela expressão de quem quer dizer "você pode ir embora então", mas ela não foi. Ficou no corredor do hospital sentada numa cadeira de plástico duro com o celular no colo, avisando o Eduardo para cuidar do Lucas, respondendo, "Tô bem para a mensagem de cadê você?", que o filho mais velho mandou às 11 da noite com a pontuação seca de quem está irritado, mas não vai dizer isso diretamente. Nos 3 dias que se seguiram, Marta foi ao trabalho de manhã e ao hospital de tarde. Pegou folha de presença, assinou formulário, conversou com a assistente social sobre o paradeiro da família de Dona Conceição. Uma filha em Londrina, que disse que ia vir, mas não veio no primeiro dia, nem no segundo. Marta levou camisola do apartamento da senhora, levou os óculos de reserva que havia encontrado na gaveta da mesinha de cabeceira, levou uma revistinha de palavras cruzadas, porque havia visto a mesma revistinha aberta na mesa de centro da sala, e inferido que ela gostava. Levou tudo isso sem que ninguém pedisse, sem esperar agradecimento, com a naturalidade prática de quem não conhece outra forma de estar no mundo. No terceiro dia, quando chegou ao hospital e encontrou o quarto de Dona Conceição ainda sem visita, a filha havia ligado dizendo que viria no fim de semana, que estava complicado com os filhos pequenos. Marta sentou na cadeira ao lado da cama e pela primeira vez permitiu-se ficar sem fazer nada, sem checar o celular, sem reorganizar as flores de plástico no vaso da janela. Ficou olhando para a janela do quarto, para o céu cinza de Curitiba, que era sempre cinza naquela época do ano, e sentiu alguma coisa que não conseguiu nomear. Uma exaustão diferente das outras, não de corpo, mas de alma. Como quem carregou uma mochila por tanto tempo que já nem sente o peso, só sente quando tenta tirar. Havia uma voz lá dentro, baixinha mas persistente, que ela havia aprendido a ignorar há décadas. Aquela voz dizia, "Você está aqui de novo, no hospital de uma pessoa que você mal conhece. Por que você está sempre aqui?" Antes de continuar, quero te fazer uma pergunta. Você já se percebeu tão ocupada cuidando de todo mundo que quando alguém perguntou "E você, como está?",
Você simplesmente não soube responder? Não porque não havia nada para dizer, mas porque havia tanto que você não sabia por onde começar. Ou porque havia tanto tempo que ninguém perguntava que você havia esquecido que tinha direito a uma resposta? Se isso tocou alguma coisa em você, escreve aqui nos comentários. Eu também mereço cuidado. Às vezes ver essa frase escrita pela nossa própria mão é o primeiro passo, não o maior, só o primeiro. E às vezes o primeiro já é o suficiente para mudar a direção de tudo. Foi na noite do quarto dia, de volta em casa, depois que o Lucas dormiu e o Eduardo foi para o quarto com o fone de ouvido, que Marta foi até o banheiro. Não para tomar banho, não para escovar os dentes. Ela foi até o banheiro porque era o único cômodo da casa com tranca, e ela precisava de um lugar com tranca. Sentou no chão de cerâmica fria com as costas na lateral da banheira. Havia um espelho grande na parede da frente, e ela ficou olhando para o reflexo dela sentada no chão, de pijama, com os joelhos dobrados para o peito, e pela primeira vez em muito tempo, ela não desviou o olhar. A mulher no espelho tinha olheiras que não passavam com nenhuma quantidade de sono. Tinha os ombros caídos para dentro da mesma forma que sempre tiveram. Tinha a expressão de quem está acostumado a estar bem, porque aprendeu que o contrário era um luxo proibido. Marta ficou olhando para essa mulher por um tempo que ela não soube medir. E então algo cedeu. Não de repente, não com barulho. Cedeu como cede uma parede que absorveu umidade por anos, de dentro para fora, em silêncio, sem avisar. As lágrimas vieram, e ela não as conteve porque não havia ninguém ali para quem ela precisasse ser forte. Chorou com aquele choro feio de quem nunca chora, aquele choro que vem da garganta e do peito ao mesmo tempo e que dói porque é verdadeiro. E no meio daquele choro, uma pergunta surgiu, não como pensamento articulado, mas como uma coisa visceral, quase física. Porque eu nunca sou suficiente para mim mesma? No quinto dia, Dona Conceição abriu os olhos com mais clareza. Era uma mulher pequena, menor do que parecia nos poucos encontros de corredor que havia tido com Marta. 72 anos, cabelo completamente branco preso com uma presilha de plástico colorida, a mão direita com os nós dos dedos inchados de artrite, mas ainda assim firme quando apertava. Havia chegado a São José dos Pinhais 20 anos atrás, vinda do interior do Paraná, depois que o marido morreu e a filha se casou em Londrina. Veio porque havia um apartamento barato disponível e porque precisava de uma vida nova que coubesse numa aposentadoria. Era costureira aposentada. Havia costurado vestidos de noiva por 32 anos e dizia que sabia tudo sobre transformar um tecido bruto em algo que fazia gente chorar de alegria. E também que os casamentos que ela havia vestido tinham uma taxa de sobrevivência de mais ou menos 50%. O que dizia algo sobre as ilusões das noivas, mas nada sobre a qualidade dos vestidos. No hospital, ela ficava acordada em silêncio durante os períodos em que Marta estava lá. Não exigia conversa. Não perguntava sobre a vida da vizinha. Ficava com os olhos abertos na direção da janela, respirando com aquela paciência específica das pessoas muito velhas ou muito sábias. Às vezes é difícil saber qual das duas, e de vez em quando olhava para Marta com uma expressão que Marta não sabia classificar. Não era gratidão exatamente. Era mais parecida com reconhecimento, como quem vê alguma coisa familiar num lugar inesperado. No sexto dia, quando Marta chegou ao hospital com um iogurte de morango que havia visto no mercado e inferido que a senhora talvez gostasse, Dona Conceição estava sentada na cama, mais acordada do que nos dias anteriores, com os óculos no rosto e uma expressão que parecia ter chegado a uma conclusão. Marta colocou o iogurte na mesinha, ajeitou o cobertor que estava escorregando, perguntou se ela havia almoçado, e foi nesse momento, enquanto Marta já estava de pé, já estava checando se havia água na garrafinha, já estava fazendo alguma coisa, que Dona Conceição disse, com a voz rouca de quem passou dias sem falar muito, mas com uma clareza absoluta. Você cuida de todo mundo menos de você. Marta parou. Não foi um congelamento dramático. Foi mais sutil do que isso. Foi o tipo de parada que acontece quando o corpo ouve algo que a cabeça ainda está processando. Ela ficou com a garrafinha de água na mão, de costas para a cama, olhando para a janela. Lá fora o céu estava cinza. Um pombo pousou na beira da janela e foi embora. Eu fico bem, ela disse. A resposta automática, o reflexo de décadas. Não tô perguntando se você fica bem, disse Dona Conceição, com aquela paciência de costureira que já esperou muita linha secar. Tô dizendo o que tô vendo. Marta virou para olhar para ela. E não encontrou julgamento no rosto da senhora. Não havia nenhuma acusação, nenhum desafio. Havia só uma observação,
Simples como uma agulha, apontando para um buraco num tecido que todos fingiam que estava inteiro. Algo dentro de Marta se mexeu. Algo pequeno, como o primeiro craquejo de um gelo espesso começando a partir. Não abriu. Não desabou. Só se mexeu. E às vezes isso é tudo o que precisa acontecer para que nada mais seja exatamente igual. Marta passou 2 semanas fingindo que nada havia mudado. Voltou ao trabalho. Fez o almoço, regou a samambaia. Acordou às 3 da manhã com o peito pesado. Mas a frase de Dona Conceição havia se instalado num lugar do seu interior, de onde ela não conseguia tirá-la. Não como uma acusação, mas como uma pergunta que não aceitava ser engavetada. Uma pergunta do tamanho de 34 anos. E foi numa segunda-feira, enquanto a chefe Renata batia a porta da sala dela pela segunda vez naquela manhã, sem dar bom dia, sem cumprimentar, só jogando uma pasta nova em cima de tudo que Marta já estava fazendo, com uma voz que dizia, precisa para hoje, como quem diz algo absolutamente óbvio e sem importância. Foi nessa segunda-feira que Marta ficou olhando para aquela pasta e percebeu, com uma clareza que a assustou, que havia passado 6 anos sendo tratada como se o tempo dela não valesse nada, e que havia deixado, porque era o que sabia fazer, porque era o que havia aprendido. Ela não pediu demissão naquele dia. Pediu demissão 3 semanas depois de 2 noites sem dormir e uma conversa com a psicóloga que havia marcado num impulso. Uma consulta que ela quase cancelou 4 vezes antes de efetivamente ir. A psicóloga se chamava Fernanda, tinha uns 35 anos, usava brinco de argola e tinha aquela qualidade rara de ficar em silêncio sem que o silêncio parecesse vazio. Na primeira sessão, ela fez uma pergunta que pareceu simples e não era. O que você gostaria de fazer se não precisasse pensar em mais ninguém por um dia inteiro? Marta ficou olhando para ela por um tempo longo demais. Não sei, disse finalmente. E foi a primeira resposta completamente honesta que ela havia dado em muito tempo. Os primeiros meses foram desconfortáveis de um jeito que ela não havia esperado. Marta havia imaginado que cuidar de si mesma seria uma espécie de alívio imediato, que bastava decidir, e a vida ficaria mais leve. Mas o que ela descobriu, sentada na cadeira da Fernanda toda quinta-feira às 18 horas, era que décadas de silêncio não se desfazem em semanas. Que a primeira vez que ela disse não, hoje não posso para a dona Amélia da 101 que queria que ela fosse junto ao supermercado, ela ficou com a culpa no estômago por 2 dias inteiros. Que o corpo tem memória própria, e que a memória do corpo de Marta era uma memória de servir, de ceder, de se fazer menor, e que reeducar essa memória dói de um jeito muito específico, como músculo que não se usava sendo usado pela primeira vez. Mas havia sinais pequenos que ela começava a colecionar. No 2º mês, ela inscreveu o Lucas na escola de tempo integral, algo que havia adiado porque ia privar ele da presença dela à tarde. E descobriu que ele adorou, que fez 2 amigos novos em 15 dias, que chegava em casa às 5 cheio de coisa para contar. E ela, naquelas tardes que agora eram dela, não sabia muito bem o que fazer num primeiro momento. Ficava andando pela casa, sentava, levantava. Mas em algum momento pegou um livro que havia comprado havia 2 anos e nunca aberto, e leu. Por 1 hora inteira. Sem levantar para fazer nada. Houve uma sexta-feira em que quase tudo desmoronou. Eduardo chegou em casa no meio da tarde com a expressão fechada de sempre, mas havia algo diferente. Ela quase deixou passar. Mas a Fernanda havia dito, às vezes cuidar de você inclui aprender a estar presente de verdade para as pessoas que você ama. Não apenas disponível, mas presente. Então ela disse, você quer café? E o Eduardo disse não, mas ficou na cozinha. E ela fez café mesmo assim para ela, e ficou do outro lado do balcão sem perguntar nada. E depois de uns 10 minutos de silêncio, que dessa vez não pesava do mesmo jeito, ele disse, mãe, eu tô com medo de não passar no Enem. E ela ouviu. De verdade ouviu. Não para já resolver, não para já consertar. Só para que ele soubesse que havia sido ouvido. Foi a coisa mais difícil e mais bonita que ela havia feito em meses. Os bilhetinhos de Dona Conceição começaram no 3º mês. Pequenos pedaços de papel dobrados embaixo da porta do 204, às vezes de manhã cedo, às vezes à tarde. Às vezes tinham um versículo, Isaías 43, versículo 19. Eis que faço algo novo, agora brotará. Você não o reconhece? Às vezes tinham uma pergunta, só uma, sem explicação. O que você gostava de fazer antes de aprender a não gostar de nada? Marta guardava todos eles numa caixinha de sapato debaixo da cama. Nunca disse para Dona Conceição que fazia isso. Mas quando elas se encontravam no corredor,
Havia entre elas um tipo de cumplicidade quieta. O cumprimento de quem sabe de algo importante sobre a outra e escolhe não transformar isso em conversa, porque algumas coisas são maiores do que as palavras disponíveis. O Roberto apareceu numa tarde de sábado. Ela estava no mercadinho da esquina quando o viu. Ex-marido, pai do Eduardo e do Lucas, ainda com aquele jeito de andar levemente inclinado para a frente, como se sempre estivesse com pressa mesmo quando não estava. Ele a viu ao mesmo tempo. Houve um segundo de pausa. Aquele segundo que existe entre duas pessoas com história comum e presente estranho, onde cada um calcula quanto espaço o outro vai exigir. Marta, ele disse. Sorriu com aquele sorriso que ela havia passado anos tentando interpretar. Roberto. Ela devolveu. E percebeu, com uma surpresa genuína, que a voz havia saído firme. Não fria. Firme. Havia uma diferença. Ele perguntou pelos filhos. Ela respondeu. Ele disse que ia tentar ver o Lucas no fim de semana seguinte. Ela disse que o Lucas ia adorar e que precisava de aviso com antecedência para organizar a agenda dele. Não disse claro, pode vir quando quiser. Disse. Precisa de aviso, 2 palavras diferentes. O Roberto piscou levemente. Não estava acostumado com aquela versão. Nenhum dos dois ficou muito tempo. Ela pagou as compras, ele foi para a fila. Mas quando saiu do mercadinho com a sacola no braço, andando pelo calçamento partido do Jardim IP naquela tarde de sábado com sol fraco de inverno curitibano, Marta percebeu que não estava com o estômago contraído, que o encontro havia acontecido e ela havia saído inteira. Não vitoriosa, inteira. E inteira naquele momento era mais do que suficiente. Numa manhã de agosto, numa sexta-feira, Marta acordou às 6h45. Não às 3, não às 5h40 em sobressalto, às 6h45. Com o sol entrando pela janela do quarto e batendo no cobertor de uma forma que ela ficou olhando por um momento antes de se levantar. Foi para a cozinha, fez o café e, em vez de se sentar de costas para a janela, como sempre fazia, como havia feito por anos, ocupando o mínimo possível de espaço visual, ela arrastou a cadeira até a frente da janela, colocou a xícara na mesa. Ficou olhando para a rua lá embaixo, uma criança andando de bicicleta com o pai ao lado, uma mulher varrendo a calçada, o ônibus passando com o rangido habitual. Bebeu o café devagar, com as 2 mãos na xícara, sentindo o calor atravessar as palmas. A samambaia do lado de fora balançava levemente com o vento. Ela tinha regado na terça. Ia regar de novo na sexta. Mas dessa vez, quando olhou para a planta, não pensou em ninguém que ia descuidar dela se ela não cuidasse. Pensou que ela gostava de ver a planta verde, que era isso, que às vezes é só isso. Marta não se tornou outra pessoa. Isso é importante de dizer. Ela continuou cuidando dos filhos, continuou ajudando as vizinhas quando precisavam, continuou sendo a mulher que aparece quando os outros somem. Mas algo mudou na raiz daquilo tudo. Não no que ela fazia, mas no lugar de onde ela fazia. Não mais do lugar do medo de que sem isso ela não seria necessária. Não mais do lugar da menina de 7 anos aprendendo que amor é silêncio e serviço, e nunca reclamar. Mas do lugar de quem escolhe. Quem escolhe aparecer porque quer. Quem escolhe ajudar porque tem. Quem escolhe ficar porque decidiu ficar. Deus não havia dado a Marta uma infância difícil como punição. Não havia posto nas mãos dela irmãos para criar, um casamento frio para aguentar, um emprego que a diminuía, para provar que ela merecia sofrer. Havia depositado nela, ao longo de todos aqueles anos, uma capacidade de cuidado que era real e poderosa e genuína, mas que, como toda capacidade, precisava ser dirigida também para dentro, ou ela se torna uma ferida aberta disfarçada de virtude. E às vezes Deus usa uma senhora de 72 anos caída no chão da cozinha para dizer o que ninguém mais soube dizer em 4 décadas. Às vezes a voz que nos salva não tem tom profético nem palavras elaboradas. Tem a simplicidade direta de quem olha para a gente e diz o que vê. E às vezes o que Deus está fazendo de novo na nossa vida começa exatamente no lugar onde a gente parou de olhar. E talvez você também conheça este peso. Talvez você também saiba o que é acordar às 3 da manhã sem nome para o que sente. Talvez você também tenha aprendido muito cedo que precisar é perigoso e que ser necessária é mais seguro do que ser amada. Se for assim, esta história não é só sobre Marta. Esta história é um bilhetinho dobrado embaixo da sua porta, que diz: você cuida de todo mundo, mas você também merece cuidado. E não é tarde. Nunca é tarde para aprender a sentar de frente para a janela. Se esta história tocou algo em você, escreve aqui nos comentários: eu também mereço sentar de frente para a janela.
Deixa essa frase. Para você. Para que as outras mulheres que passarem por aqui saibam que não estão sozinhas. Compartilha este vídeo com alguém que você conhece que cuida de todo mundo e esquece de cuidar de si mesma. Às vezes a coisa mais gentil que podemos fazer por alguém é colocar na frente dela uma história que diz o que ela precisa ouvir, mas ainda não conseguiu se dizer. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora e ative o sininho. Toda semana tem uma nova história dessas, feita com cuidado, para chegar onde você está. Até a próxima, e que Deus te lembre, hoje e sempre, que você também é digna de ser cuidada.